Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja inundando os nossos corações. Semana passada, nós vimos, no podcast, no dia 6, nós vimos a importância de aprender a ouvir pessoas sábias, a ouvir a voz do Espírito Santo, a ouvir a Deus. Mas hoje a gente vai aprender também como que a gente precisa saber pensar. Né? Além de sabermos ouvir, nós temos também que aprender a pensar. Vivemos num tempo em que as pessoas têm preguiça de pensar, preferem que qualquer um pense por elas, preferem acreditar em qualquer mentira, sem refletir na possibilidade daquilo não ser verdade. São as famosas fake news. A gente não para, quando recebe uma notícia, a gente não para pensar e nem tenta pesquisar e nem não interessa para nós pesquisarmos se aquilo é verdade ou mentira. As pessoas hoje preferem não ver os fatos para não terem que pensar e desconstruir na mente aquilo que lhes é mais conveniente e confortável. Sair da zona de conforto é difícil mesmo, mas temos que sair. Mas como que a gente vai sair da nossa zona de conforto? Pensando, aprendendo a pensar. Eu vou ler 5 textos com vocês. O primeiro está lá em Jó 37:14. Diz assim: Dê ouvidos a isto, Jó. Pare e pense nas maravilhas de Deus. Salmo 77:12 diz assim: Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. No Salmo 119, versículo 59, diz: Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Provérbios 19:2 diz: Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. E em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz: Tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Nesses 5 textos, podemos observar que a Bíblia nos ensina a pensar, a meditar, a refletir. Deus nos ensina, inclusive, a arrazoar com Ele. Isso está escrito lá em Isaías 1:18. Ele fala: vem e arrazoai comigo. Então, nós podemos pensar junto com Deus ali, arrazoar com Ele. A palavra de Deus nos encoraja a pensarmos nas obras e nas maravilhas de Deus quando vem a adversidade e a calamidade em nossa vida, como aconteceu com Jó. Porque pensar nas grandiosidades de Deus e em seu amor e em sua infinita bondade alimenta a nossa fé e nos dá esperança de dias melhores. Pensar e meditar nas obras do Senhor e em seus feitos poderosos aumenta a nossa fé. Pensar em nossos caminhos errantes, refletindo sobre os nossos erros, nos faz voltar para o caminho de Deus e seus testemunhos. E isso também alimenta a nossa fé. Agir sem pensar, sem refletir e sem consultar o Espírito Santo de Deus nos faz pecar e nos leva a caminhos tortuosos. Deus nos deu inteligência para pensarmos sobre todas as coisas, principalmente sobre as coisas de Deus, imitando o pensar de Jesus. Porque o pensar do nosso mestre tem que inundar o nosso pensamento, já que a ele e somente a ele temos que imitar.
Há uma promessa linda na Bíblia que diz que nós temos a mente de Cristo. Então nós temos que procurar pensar como ele sempre pensou e pensa, porque ele é eterno. Quando me perguntam em qual escola deve se colocar uma criança, eu, como professora, já fui professora da classe de alfabetização, e como psicóloga e psicopedagoga, eu digo logo: coloque seu filho, seu sobrinho, quem quer que seja, numa escola que vai ensinar a pensar. A escola que vai desenvolver na criança um pensamento crítico e nunca, nunca a escola que vai apenas adestrar. Nossos filhos e todas as crianças à nossa volta têm que ser, desde cedo, ensinados a serem pessoas questionadoras. Dessa forma, nunca serão submetidos a uma lavagem cerebral por parte de ninguém que queira manipulá-los. Temos que aprender a pensar, a analisar, a avaliar todas as coisas à luz do verdadeiro Evangelho de Cristo. Muitos crentes hoje não querem nem ler a Bíblia, achando que seu pastor, ou seu líder, o seu professor de escola dominical, vai ler por eles, vai ensinar por eles, vai dizer por eles. Não, meus amados e minhas amadas, temos que ler a Bíblia e pedir ao Espírito Santo para nos levar a pensar nas maravilhas de Deus, para nos levar a pensar sobre a vontade de Deus sobre a nossa vida. Nós não podemos ter preguiça de pensar. Não podemos receber uma notícia, seja a mídia que for, seja qualquer notícia que você receba, você tem que parar e pensar se aquilo é verdade, se aquilo procede, se aquilo vai contribuir para aquela situação. Não podemos receber tudo e achar que isso é uma verdade, porque às vezes não é, muitas vezes não é, e assim somos manipulados, somos massa de manobras. Se Massa de manobra. Se Deus nos deu inteligência para termos nossos pensamentos, temos que usar essa inteligência a favor do reino de Deus e a favor do nosso amadurecimento espiritual, analisando todas as situações sem nos deixar manipular por nenhum mortal, por nenhuma pessoa que é pecadora como nós somos. Nós temos que ter um só Deus. A única verdade absoluta é a verdade que está escrita na Bíblia. E mesmo assim temos que ter cuidado ao interpretar certas coisas. E temos que contextualizar a Bíblia. Sim, temos que contextualizar a Bíblia. Por exemplo, lá na época do apóstolo Paulo, se uma mulher falasse em público, ou falasse com um homem, mas falasse em público, ela ficava mal falada, ela era alijada da sociedade. Por isso, o apóstolo Paulo diz que a mulher fique calada na igreja. Isso é uma verdade para hoje? Não, não é uma verdade para hoje. Então, temos professoras de escola dominical, temos mulheres pregadoras, eu estou aqui pregando para vocês, eu sou uma mulher, temos pastoras, temos evangelistas falando com homens e mulheres no meio da rua ou num evento. Então nós temos que parar para pensar, gente. Não, não, mulher não fala. Não, naquela época não podia, mas hoje pode. Hoje, se você falar em público, uma mulher falar em público, ela não vai ficar falada. Então, isso é contextualizar a Bíblia. Por exemplo, o apóstolo Paulo também fala que as mulheres não devem usar brincos nem enfeites. Por quê? Porque naquela época, as mulheres que usavam enfeites, brincos, eram as prostitutas. Hoje em dia, quando você vê uma mulher na rua, em qualquer lugar com brinco, você acha que ela é uma prostituta? Não! Mudou, o contexto mudou, a cultura mudou.
Então, nós temos que contextualizar. Quando você está de luto, você coloca cinza na sua cabeça? Você se veste de pano de saco? Mas naquela época era a cultura daquela época, daquele povo fazer isso. Hoje nós não fazemos, vivemos o nosso luto de uma outra maneira. Então é isso que nós temos que desenvolver em nossa mente, a faculdade de pensar. Porque Deus nos deu inteligência para isso. Né? Nós fomos dotados de inteligência, então nós temos que pensar. A gente lê alguma coisa e fala, peraí, mas hoje não é assim. Ah, mas tem que ser igualzinho? Não, não tem. Não é que a Bíblia errou, a Bíblia é inerrante, mas a Bíblia foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, para pessoas de uma época, de um contexto. Ah, então a gente pode pecar, pode matar, pode roubar, pode adulterar? Não, claro que não. Porque isso era errado naquela época e continua sendo errado hoje. Continua sendo pecado hoje. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso passou pelo meu pensamento todas as vezes que eu li a Bíblia. Principalmente no comecinho da minha conversão, que eu comia a Bíblia. Aliás, ontem eu fiz aniversário de nova criatura. 88, tem que fazer muita conta, tem 36 anos. Ontem, dia 12 de junho, eu fiz 36 anos de nova criatura. E eu passei a comer a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Mas eu parava e eu pensava, e eu perguntava, e eu, né, ia para o pastor. Teve um pastor que me discipulou e eu falava com ele. E ele me fazia pensar, ele não me dava tudo pronto. Então eu aprendi a pensar a minha vida inteira. Eu parei para pensar. Se aquilo que meus pais me ensinaram é isso tudo mesmo? Muitas coisas que meus pais ensinaram foram muito úteis para mim, mas outras eu já falei, não, mas eu acho que isso não foi bom, não. Por quê? Porque eu tenho a capacidade de pensar. Por quê? Porque Deus me deu uma inteligência. E Deus deu inteligência para vocês também. Dessa forma, a gente não vai se deixar manipular por ninguém. Então, meus amados e minhas amadas, minha oração por mim e por você é que possamos colocar nosso pensamento para funcionar, sem aceitar verdades, entre aspas, que não vêm de Deus e nem vêm de fatos, muitas vezes fatos óbvios. Mas a gente não acredita porque alguém disse que não é verdade. A gente não analisa as coisas. Minha oração por mim e por você é que usemos a inteligência que Deus nos deu para pensarmos em todas as situações, consultando o Espírito Santo acerca de qualquer assunto. Minha oração por mim e por você é que nunca possamos agir sem pensar, para não cairmos em pecado. Minha oração por mim e por você é que possamos desenvolver o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, alimentando assim a nossa fé com as coisas do alto. Afinal, temos a mente de Cristo. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.